Ele entrou com a cabeça cheia de números, planos e contratos, mas parou no meio do salão como se tivesse levado um soco no peito. Era para ser só mais um jantar com investidores, mais um brinde, mais uma assinatura. Mas ali, entre taças e guardanapos dobrados com perfeição, estava ela, e aquele ventre marcado pelo tempo que ele perdeu. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Saulo Montenegro sempre foi conhecido por manter o controle. Dono de uma das maiores empresas de energia do interior paulista, não era o tipo de homem que se deixava abalar por emoções em público. Mas naquela noite, em Campinas, tudo dentro dele tremeu. Vestia um terno impecável. Ao seu lado, Renata Salles, sua nova namorada, elegante, confiante, o tipo de mulher que combinava com o mundo dele agora. Eles haviam reservado uma mesa discreta, com vista para o jardim interno, onde receberiam investidores coreanos. O clima precisava ser leve, cordial, estratégico, mas assim que cruzou a entrada do restaurante, parou. Entre as mesas, equilibrando uma bandeja com garrafas de vinho e entradas refinadas, estava Soraya Antunes, sua ex-esposa, com um uniforme de garçonete e uma barriga visivelmente avançada de gravidez. O salão seguiu normalmente, talheres tilintando, vozes baixas, garçons cruzando caminhos. Mas para Saulo, tudo ficou mudo. A respiração travou. O tempo pareceu descer pela garganta com gosto de ferro. Soraya não o viu de imediato. Estava com a cabeça baixa, os ombros curvados, a respiração ofegante entre uma mesa e outra. Mas quando levantou os olhos, os dois se encontraram. Ela congelou. Ele também. Foi apenas um segundo. Mas naquele segundo, o passado inteiro se levantou no meio do restaurante, e nenhum dos dois estava preparado para o que viria depois. Aquela troca de olhares durou poucos segundos, mas em Saulo pareceu um terremoto silencioso que rachou tudo o que ele acreditava ter deixado para trás. Soraya abaixou os olhos rápido, mas o impacto já estava feito. Ela estava ali, de verdade, grávida, trabalhando como garçonete em um restaurante de alto padrão, e ele não fazia ideia do que pensar. Renata, sem perceber o abalo no primeiro momento, puxou a cadeira e continuou comentando sobre o cardápio. Saulo se sentou no automático, com a cabeça longe, os olhos ainda varrendo o ambiente como se precisassem confirmar que aquilo tinha mesmo acontecido. Era mesmo Soraya? Ou será que sua mente estava pregando uma peça cruel? Mas não era alucinação. Era ela. Os mesmos traços delicados, embora mais cansados. O mesmo andar contido, agora mais lento, mais pesado. E a barriga? A barriga de alguém que estava prestes a dar à luz. Era impossível não fazer a conta. Eles se separaram 7 meses atrás. O bebê era dele. Renata chamou seu nome 2 vezes até ele responder. Ele forçou um sorriso, dizendo que estava apenas com dor de cabeça. Não conseguiu tocar na comida. Os investidores chegaram, sorrisos foram trocados, taças erguidas, mas para Saulo, cada palavra parecia atravessá-lo com o peso de algo não resolvido. Soraya continuava trabalhando com dignidade, mas evitava qualquer mesa próxima a dele. Era evidente. Uma tentativa desesperada de manter a compostura e proteger o que ainda lhe restava de paz. Seus olhos não cruzaram os dele novamente, mas Saulo a observava de longe com um tipo de urgência que ele não sabia nomear. O rosto dela não carregava raiva nem tristeza escancarada. Carregava uma exaustão resignada, como quem havia chorado tudo o que precisava e agora só queria chegar em casa e descansar. 7 meses. Era o tempo que fazia desde aquela discussão estúpida. A lembrança vinha em fragmentos, como estilhaços. A mensagem anônima em seu e-mail, fria, sem assinatura, dizia que Soraya tinha alguém,
que o filho que ela dizia querer ter não era dele, que ela estava apenas interessada na fortuna, que enquanto ele viajava para fechar contratos, ela recebia visitas em casa. Ele não soube lidar. Nunca foi bom em lidar com dúvidas. Foi direto ao ponto. Chegou em casa e perguntou, sem rodeios, sem tato, sem dar espaço para qualquer explicação. Ela chorou. Tentou falar, mas ele não quis ouvir. Aquilo bastava. E então, ela foi embora. Sem fazer escândalo, sem gritar, sem se defender. Ele dizia para si mesmo que aquilo era o melhor, que era o certo, que ele merecia alguém que estivesse ao lado dele por amor, não por conveniência. E por um tempo, acreditou nisso. Mergulhou no trabalho, viajou mais do que o normal. Começou a sair com Renata 2 meses depois. Tudo parecia seguir seu rumo, até agora. Agora ele não conseguia tirar os olhos da mulher, que um dia foi o centro da sua vida e que agora servia mesas com uma barriga prestes a trazer ao mundo alguém que talvez fosse seu filho. A sensação era de ter saído de casa com o fogo aceso no fogão. Naquela noite, quando chegaram em casa, Renata foi para o quarto primeiro. Saulo ficou no carro por longos minutos, com o motor desligado, olhando para o volante como se a resposta estivesse ali. Não conseguia raciocinar. Apenas revivia aquela cena no restaurante como se fosse um filme passando em looping. Ele tentou lembrar do último dia com Soraya antes da discussão. Ela estava estranhamente quieta naquela semana. Pedia que ele voltasse mais cedo. Queria conversar. Disse que tinha algo importante, mas ele sempre adiava. Tinha uma reunião com acionistas. Depois uma viagem ao Rio. E por fim o e-mail. Lembrou de como ela tentou falar no momento da briga. Os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. Mas ele se blindou. Julgou e condenou. Sem júri. Sem chance de defesa. De madrugada foi até a cozinha pegar água. Passou pela sala escura, sentou-se no sofá e ficou em silêncio. Pegou o celular e abriu as redes sociais. O perfil de Soraya estava desativado. Nenhuma foto, nenhum sinal. Ela havia mesmo desaparecido do mapa. E agora surgia do nada, com um uniforme modesto e um filho prestes a nascer. Ele pensava em confrontá-la, em perguntar diretamente. Mas algo o impedia. Medo, talvez. Orgulho ainda doendo. Ou culpa demais para suportar a resposta. Soraya, naquela mesma noite, chegou em casa exausta. Trocou de roupa devagar, passou a mão pela barriga e se sentou na beira da cama. O apartamento era pequeno, simples, mas tinha paz. Aquela paz que ela passou meses reconstruindo sozinha. Ela sabia que aquele encontro inevitável aconteceria um dia. Mas achava que teria mais tempo, que estaria mais forte. Não estava. Vê-lo novamente abriu feridas que ela achava cicatrizadas, mas também lhe confirmou algo que ela guardava em silêncio. O filho era dele. Sempre foi. E talvez, mesmo sem querer, o destino tivesse acabado de reabrir a porta que eles dois trancaram às pressas. Soraya chegou em casa com os pés latejando. Tirou os sapatos da porta e respirou fundo, deixando escapar um som abafado de cansaço. A barriga pesava mais a cada dia. O bebê chutava de forma intensa nas últimas semanas, como se pedisse para vir ao mundo mais cedo. Ela falava com ele às vezes, baixinho, como quem pede calma ao coração. Sentou-se no sofá com dificuldade e apoiou as mãos sobre a barriga. Estava com as pernas inchadas e o uniforme ainda levemente úmido nas costas. Passou os dedos sobre o rosto, tentando afastar o impacto daquele reencontro. Ver Saulo foi como reviver tudo o que ela lutou para enterrar. Ele estava igual, talvez um pouco mais sério, o olhar mais duro, mas era ele. Os mesmos olhos que um dia prometeram protegê-la de tudo. E os mesmos que, 7 meses atrás, não hesitaram em julgá-la sem escutar uma única explicação. Ela não soube o que fazer quando o viu. Teve vontade de sair pela porta dos fundos e nunca mais voltar. Mas respirou fundo e continuou. Não podia correr, não mais. Não depois de tudo que construiu sozinha. Manteve o controle,
mesmo que por dentro tudo estivesse desmoronando de novo. As mãos tremiam, mas ela forçou um sorriso e continuou servindo como se nada estivesse fora do lugar. E quando seus olhos cruzaram os dele, sentiu o estômago virar. A maneira como ele a olhou era como se visse um fantasma. Ou talvez a própria culpa materializada com um avental amarrado na cintura. Soraya passou a noite em claro. Tentava dormir, mas o bebê se remexia demais, e sua mente repetia aquela cena no restaurante sem parar. O jeito que ele ficou paralisado. O rosto de Renata, curiosa e desconfiada. Aquela mulher provavelmente não fazia ideia de quem ela era. Talvez Saulo tivesse enterrado tudo com ela. Ou talvez nunca tenha falado dela como algo importante. Pela manhã, ela saiu cedo de casa. Pegou 2 ônibus até o restaurante, como fazia todos os dias. Chegou antes do horário. Pôs o uniforme em silêncio e prendeu o cabelo com um elástico frouxo. As outras funcionárias comentavam sobre o jantar da noite anterior, que havia sido um sucesso. Nenhuma mencionou o olhar congelado de Saulo ou o desconforto evidente entre ele e a garçonete grávida que cruzou o caminho dele. Talvez ninguém tivesse notado além dos 2. Dona Zuleide, que já a conhecia desde o primeiro dia, percebeu o abatimento. Esperou o restaurante ficar mais vazio e se aproximou com uma xícara de chá. Soraya aceitou em silêncio. Ficaram as 2 sentadas num banco perto da cozinha, em silêncio por um tempo. "Foi ele, né?" perguntou Zuleide sem rodeios. "O pai do bebê?" Soraya demorou a responder. Enrolava os dedos na borda da xícara. "Foi", disse por fim, com a voz baixa. "Ele jantou aqui ontem, com uma mulher." Zuleide assentiu devagar, como se já soubesse. Sempre foi sensível, daquelas pessoas que percebem o que ninguém diz. "Ele te viu?" "Viu. E nada. A gente se olhou. Só isso." A senhora não perguntou mais nada. Apenas tocou a mão de Soraya com delicadeza e se levantou para voltar ao trabalho. Soraya ficou ali por mais alguns minutos, tentando entender o que aquela troca de olhares tinha provocado nela. Não era raiva, nem tristeza. Era uma mistura difícil de nomear, como saudade e medo andando de mãos dadas. Mais tarde, já de volta ao salão, ela pegou a lista de mesas e se preparou para o turno. Cada passo era calculado. O peso do corpo mudava, as pernas reclamavam, mas ela seguiu. Era o que fazia desde que se viu sozinha. Seguir, adaptar, aguentar e manter a cabeça erguida mesmo quando o mundo parecia querer esmagá-la. Durante o almoço, um homem de terno entrou. Por um segundo, Soraya achou que fosse ele de novo. O coração acelerou, mas não era. Sentiu-se ridícula, como se agora estivesse à espera de um desfecho que ela mesma se recusava a desejar. No fim do expediente, já trocando de roupa no vestiário, olhou seu reflexo no espelho. Tinha olheiras fundas, os cabelos presos de qualquer jeito, a barriga enorme esticando o tecido da blusa. Mas havia dignidade ali. Uma mulher que se virou sozinha, que suportou calada, que sustentou uma gravidez sem apoio e sem respostas. Ela sabia que o reencontro com Saulo deixaria marcas, mas não sabia que seriam tão imediatas, tão cortantes. Parte dela queria que ele fosse embora da cidade e que nunca mais cruzasse seu caminho. Outra parte, mais silenciosa, ainda esperava que ele voltasse e perguntasse e escutasse, coisa que ele nunca fez. O bebê se mexeu de novo. Soraya sorriu de leve, mesmo com os olhos marejados. "Calma, meu amor. Tá tudo bem. A mamãe tá aqui." Naquela noite, dormiu com a mão sobre a barriga, como se o filho fosse âncora e bússola ao mesmo tempo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Saulo olhava para a tela do notebook, mas não via mais nada além do rosto dela. E da pergunta que ele ainda não teve coragem de fazer em voz alta. "E se for meu?" Saulo estava em sua cobertura, cercado pelo silêncio caro do próprio sucesso.
As luzes da cidade brilhavam pelas janelas amplas, refletindo nos móveis minimalistas, no piso limpo demais, nas garrafas de vinho intocadas. Sentado à mesa da sala de jantar, diante de um prato de comida fria, ele mantinha o olhar fixo em nada. O rosto de Soraya ainda estava ali, estampado na memória com uma nitidez que doía. Aquela barriga, o olhar abaixado, a postura forçada de quem tenta manter a dignidade enquanto o mundo escancara feridas antigas. Renata estava no quarto, já de camisola, mexendo no celular. De vez em quando soltava um comentário sobre alguma notícia, uma amiga, algum evento para o fim de semana. Saulo não respondia, murmurava algo sem muito nexo, apenas para evitar mais perguntas. Desde que voltaram do restaurante, ela vinha tentando puxar conversa, entender o que estava errado. Mas ele sabia que mais cedo ou mais tarde teria que responder de verdade. E não queria fazer isso naquela noite, nem com ela, nem com ninguém. Levantou da mesa e foi até o escritório. Acendeu o abajur e puxou uma caixa de papéis antigos de dentro do armário. Vasculhou recibos, anotações, contratos, até que encontrou o que procurava. A mensagem impressa que havia recebido 7 meses atrás. Uma folha branca digitada em fonte simples, sem assinatura. Ela está te traindo. Anda com outro pelas suas costas. Só quer sua fortuna. O filho que diz querer ter não é seu. Na época, bastou aquilo para explodir. Estava cansado, viajando demais, carregando a empresa sozinho. A insegurança virou raiva. Não pensou em confrontar com calma. Não quis ouvir. Quando chegou em casa, jogou a folha sobre a mesa e olhou Soraya como se ela fosse uma estranha. Lembrava da forma como ela ficou paralisada, como chorou sem gritar, como tentou falar. Mas ele só repetia frases cortantes, certezas fabricadas por alguém que se achava traído. Agora, relendo aquelas palavras, a culpa começava a tomar forma de algo vivo, algo que roía por dentro. Nenhuma assinatura, nenhum nome, apenas acusações soltas, entregues por seu pai numa manhã qualquer, com a frieza de quem nunca aceitou Soraya na família. Saulo se lembrava perfeitamente. O velho bateu à porta de seu escritório com um envelope nas mãos e disse apenas: "Achei que deveria ver isso. Ainda dá tempo de abrir os olhos." Seu pai morreu 2 meses depois, vítima de um infarto. E mesmo agora, morto, ainda parecia ditar as decisões que moldaram a vida de Saulo. A desconfiança, a dureza, o desprezo velado por tudo que não fosse digno da elite. Soraya nunca foi aceita ali. Era simples demais, emocional demais, intensa demais. E ele, em vez de defendê-la, se calou até que não havia mais nada para salvar. Fechou a pasta com força e se levantou. Foi até o quarto. Renata dormia, a luz do celular ainda acesa ao lado da cama. Ele a observou por um momento. Bonita, elegante, previsível. Uma escolha segura. Alguém que nunca o questionava, que sabia sorrir no momento certo, que entendia o jogo dos jantares e das aparências. Mas não era amor, era companhia, presença confortável, distância emocional protegida por laços de conveniência. Voltou para a sala e abriu uma garrafa de vinho. Encheu o copo, mas não bebeu. Andava de um lado para o outro como um animal inquieto. A imagem de Soraya, com as mãos sobre a barriga, voltava com força. O tempo da gravidez não deixava margem para dúvida. A criança era dele, e ele sequer tinha se dado ao trabalho de perguntar. Olhou para o celular, abriu o contato dela. O número ainda estava salvo, mesmo depois de tudo. O nome Soraya ainda aparecia com uma foto antiga, os dois sorrindo em Paraty, num fim de tarde, antes de tudo ruir. Ficou ali parado com o polegar sobre a tela. Pensou em mandar mensagem. Escrever algo simples. "Podemos conversar? Você está bem?" Mas nada parecia certo. Nada era suficiente. Desligou o celular e deixou sobre a mesa. Sentou-se no sofá e apoiou os cotovelos nos joelhos.
Passou as mãos no rosto, depois nos cabelos. Sentia-se pequeno, como se todos os seus títulos, ações, prêmios e conquistas tivessem encolhido diante da ausência de um gesto. Ouvir. Apenas isso. Ele não ouviu. E agora talvez fosse tarde. Lá fora, a cidade seguia acordada. Carros passando, janelas acesas, vidas continuando. Dentro de casa, o silêncio finalmente se instalava de forma diferente. Não era mais paz, era desconforto. Era a consciência cobrando o preço da pressa, da arrogância, da covardia. No quarto ao lado, Renata virou de lado na cama. O som leve da respiração dormindo lembrava a ele que o mundo não para por causa de arrependimento. Mas o que ele faria dali em diante, isso sim podia mudar tudo. E enquanto Soraya dormia sozinha em seu pequeno apartamento, com a mão pousada sobre a barriga e o coração ainda dividido entre mágoa e esperança, do outro lado da cidade, um homem que nunca pediu perdão, começava pela primeira vez a desejar ter essa chance. Soraya acordou antes do despertador. O sol ainda não havia aparecido por completo, mas a claridade difusa entrava pelas frestas da cortina fina. O quarto estava silencioso, o ventilador girando devagar no teto. Ela virou-se devagar, a mão instintivamente indo até a barriga. O bebê se mexia de leve, como se a saudasse. Havia algo de íntimo e solitário naquele movimento, como se os dois tivessem feito um pacto silencioso desde o início. Só se tinham um ao outro. E isso era suficiente. Levantou com dificuldade, sentindo o peso nas pernas e a tensão nos ombros. Preparou um chá morno e ficou um tempo sentada na beira da cama, olhando para a caneca entre as mãos. A cena no restaurante ainda ocupava espaço demais dentro dela. Não apenas a presença de Saulo, mas a forma como ele a olhou, como se não soubesse o que fazer com o que via. Ela imaginava, sim, que um dia aquilo poderia acontecer, mas nunca pensou que doeria tanto assim. Vestiu o uniforme devagar. O avental já não fechava como antes. Teve que improvisar com um nó lateral. O espelho refletia uma mulher transformada, mais madura, mais firme, com olhos cansados, mas não apagados. Um rosto que tinha atravessado muita coisa em pouco tempo e que ainda estava ali, de pé. No restaurante, o movimento era mais leve nas manhãs. Soraya aproveitava para arrumar os talheres, organizar os jogos americanos e revisar os pedidos da noite anterior. Dona Zuleide chegou pouco depois com um saco de pães quentes e aquele olhar de quem sabia mais do que dizia. As duas trocaram um bom dia contido, respeitoso, como quem compartilha silêncio com cuidado. Dormiu? Perguntou Zuleide, sem parar de guardar os mantimentos. Um pouco, respondeu Soraya, passando um pano úmido sobre o balcão. Sonhei a noite inteira. Zuleide não perguntou com quem, apenas assentiu com um murmúrio. Depois de tantos anos na cozinha de restaurantes caros, ela sabia que o silêncio, às vezes, diz mais que as palavras. Durante o dia, Soraya evitou olhar para a porta. Estava em alerta, mesmo sem admitir. Cada vez que o sino da entrada tocava, o estômago apertava. Mas Saulo não apareceu, e parte dela ficou aliviada. A outra parte, mais calada, se entristeceu sem saber por quê. No meio da tarde, durante uma breve pausa, ela se sentou com dificuldade nos fundos do restaurante. Tirou os sapatos e esticou as pernas. Estava quente e o inchaço nos pés começava a incomodar. Pegou uma garrafinha de água e encostou a cabeça na parede. Foi então que sentiu uma leve pressão no abdômen. O bebê mexia mais do que o normal. Colocou a mão ali, respirou fundo e falou baixinho. Tá tudo bem, meu amor. A mamãe tá cansada, mas firme. A gente tá quase lá. Fechou os olhos por alguns minutos. Pensou no dia em que descobriu a gravidez. Estava no banheiro de uma farmácia, sozinha, com a mão trêmula segurando o teste. Lembrou do silêncio que veio depois, do medo que sentiu, da dúvida cruel sobre contar ou não. E da decisão final,
Se ele não quis ouvir quando ela mais precisou, então também não merecia saber quando a vida começou a crescer dentro dela. Foram dias duros. Mudou-se para um apartamento minúsculo. Conseguiu o emprego no restaurante com a ajuda de uma amiga antiga e desde então vinha equilibrando bandejas, dores nas costas e noites de preocupação. Mas sobreviveu. E mais do que isso, criou um lar simples, limpo, seguro para receber o filho. No fim do expediente, enquanto fechava a gaveta do caixa com os dedos lentos, Zuleide apareceu de novo com 2 sacolas. "Tô levando feijão fresco e uns legumes. Quer?" "Não precisa, Zuleide. Já tá tarde. Eu vou passar pela sua rua." Sem discussão. Soraya sorriu. Aquela mulher era uma das poucas presenças constantes nos últimos meses. Não perguntava muito, não invadia, mas estava sempre ali. E só isso já bastava. As duas caminharam juntas até a calçada. O ar da noite estava morno, os postes lançando uma luz alaranjada sobre o chão. Soraya olhou para o céu, procurando estrelas, mas havia nuvens. Andava devagar, segurando as sacolas e tentando ignorar a leve pontada nas costas. Quando se separaram, ela subiu as escadas do prédio pequeno em que morava. Entrou em casa, deixou as sacolas na cozinha e foi direto para o quarto. Acendeu o abajur, tirou o avental e se sentou na beira da cama. Passou a mão sobre a barriga, devagar. Fechou os olhos e falou em voz baixa. "A gente já passou pelo pior, né?" O bebê respondeu com um leve chute. Ela sorriu. Um sorriso contido, cansado, mas verdadeiro. Sabia que ainda havia coisas por vir. Talvez encontros, talvez perguntas, talvez até desculpas. Mas por ora, aquilo bastava. Era o recomeço de uma vida. E ela não pretendia mais fugir de nada. O domingo chegou arrastado para Saulo. Era o único dia da semana em que a empresa não exigia sua atenção constante, mas a pausa só servia para amplificar o que vinha evitando encarar de frente. Passou a manhã de um cômodo ao outro, tentando preencher o vazio com tarefas sem importância. Mexeu nos livros da estante, regou plantas secas demais, abriu e fechou o armário da cozinha, como se procurasse alguma resposta entre as louças. Por volta do meio-dia, entrou no escritório. Ficou ali, parado diante da estante, até abaixar-se e puxar a caixa cinza de papelão onde guardava documentos antigos. Não sabia ao certo o que estava buscando. Talvez alguma confirmação, ou apenas o impulso de remexer no que preferia esquecer. A caixa estava empoeirada, com a tampa frouxa. Havia pastas, contratos, cartas antigas, cartões de visita, uma série de memórias administrativas de uma vida que ele gerenciava como se fosse uma planilha. No fundo, dobrada entre 2 folhas de papel, encontrou a carta, a mesma que seu pai havia entregado. A mensagem digitada, sem assinatura, impressa em papel comum. "Ela está te traindo, você é só um degrau. O filho que diz querer ter não é seu. Abra os olhos antes que seja tarde." Lembrou da forma como o pai lhe passou aquilo, sentado na poltrona de couro, mexendo no uísque, como se não estivesse prestes a explodir o mundo de alguém. Na época ele não questionou, apenas recebeu, leu e acreditou. O orgulho ferido preencheu o resto. Preferiu julgar do que perguntar. Condenou antes de escutar. E agora, diante daquela folha amarelada pelo tempo, sentia o peso do arrependimento escorrer pelas mãos. Passou os dedos pelas palavras como se pudesse desfazê-las. Não podia. Sentou-se na cadeira, recostou-se e pela primeira vez em muitos meses permitiu que o silêncio o atingisse em cheio. A imagem de Soraya servindo as mesas, com o uniforme esticado pela barriga, voltava com frequência demais. Mas o que o corroía era o olhar dela. O mesmo olhar que ela teve quando tentou se explicar naquela tarde da separação. O mesmo olhar de quem foi traída, não por um amante, mas por quem dizia amar. Rasgou a carta em tiras finas, não com raiva,
mas com uma calma dolorida, como quem enterra algo com as próprias mãos. Levantou-se e jogou os pedaços no cesto. Voltou a se sentar, mas logo se levantou de novo. Andava em círculos. O celular estava sobre a mesa. Pegou-o. Abriu o contato de Soraya. A foto dela já não existia mais no perfil. Apenas o número e o nome. A pontada no peito foi imediata. Escreveu uma mensagem curta. Apagou. Tentou de novo. Apagou outra vez. O medo de ser rejeitado o paralisava. E ainda havia o orgulho, agora ferido, tentando preservar o pouco da própria dignidade que restava. Ainda assim, havia algo maior, algo que crescia desde o instante em que a viu novamente. Guardou o celular no bolso e pegou as chaves do carro. Desceu com passos indecisos, como quem está indo para um lugar sem saber se será bem-vindo. Dirigiu sem rumo fixo por um tempo. Passou por avenidas largas, por ruas menores. Em algum momento, parou em frente a uma praça, desligou o motor e ficou olhando para as árvores. Lembrou-se do dia em que conheceu Soraya. Ela era garçonete também naquela época, num café simples perto da faculdade dele. Sorriu diferente de todas as outras pessoas que ele já havia conhecido. Com os olhos. Era impossível esquecer. Pensava agora em quantas vezes deixou que outras vozes se sobrepusessem à dela. O pai, os sócios, os amigos que viviam dizendo que ela não era do mesmo nível. Nunca teve coragem de defendê-la. Só teve coragem para mandá-la embora. No meio da tarde, voltou para casa. O apartamento estava quieto. Renata havia saído para almoçar com uma amiga. Não avisou onde ia, nem se voltaria logo. Saulo não perguntou. Estava distante de tudo, até dela. Sentou-se no sofá, inclinou-se para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Sentia-se esvaziado. O som do relógio na parede parecia mais alto do que deveria. Voltou para o escritório. Pegou um papel em branco. Pensou em escrever uma carta para Soraya. Não um pedido de perdão completo, mas algo que dissesse que ele queria saber, que precisava ouvir, que não estava mais disposto a aceitar as versões inventadas pelos outros. Escreveu 3 linhas e parou. Amassou o papel. Tentou de novo. Escreveu mais 4 frases, mas ainda não parecia certo. A verdade é que não sabia o que dizer. Nada do que escrevesse seria suficiente. E talvez ela nem quisesse mais ler nada dele. A tarde foi passando com o sol cruzando devagar as janelas da sala. Ele olhava a luz mudar e sentia algo apertar o peito. A carta rasgada no lixo era só um símbolo. O estrago já havia sido feito muito antes dela existir. Mas ainda havia tempo. Se ela permitisse, talvez ainda houvesse espaço para consertar ao menos uma parte do que ele destruiu. Do outro lado da cidade, Soraya repousava em silêncio com a mão sobre a barriga. O bebê mexia, como quem sentia que algo no ar estava diferente. Ela também sentia. Não sabia se era pressentimento ou cansaço, mas algo lhe dizia que a quietude daqueles dias estava com os minutos contados. Soraya terminava mais um turno. O restaurante estava mais vazio do que de costume naquela noite, e isso lhe deu um raro alívio. As costas doíam, a lombar parecia ceder um pouco mais a cada dia, e os pés latejavam dentro dos sapatos simples. Ela se trocou no vestiário lentamente, como se estivesse marcando o tempo com a própria paciência. Vestiu o vestido solto de algodão que usava para voltar para casa e prendeu o cabelo num coque frouxo. O calor ainda rondava o ar da noite, mesmo com o céu escurecido. Passou pela cozinha para se despedir de Dona Zuleide, que insistiu em lhe entregar uma marmita. Soraya agradeceu com um sorriso discreto, sem protestar. Sabia que aquela mulher percebia quando ela não comia direito, mesmo que não dissesse nada. Pegou a sacola, cruzou o corredor estreito e empurrou a porta dos fundos com a mesma força calculada de sempre, mas não esperava encontrá-lo ali. Saulo estava encostado no carro, braços cruzados, os olhos baixos como se ensaiasse mentalmente o que dizer. Quando a viu,
Descruzou os braços e deu um passo à frente. Soraya congelou por um instante. Não esperava vê-lo tão cedo, nem ali, nem daquele jeito. Sentiu um aperto no peito, mas manteve a postura. O olhar dele era um pouco diferente. Havia algo de vulnerável que ela não reconhecia. Eu só queria conversar. Ele disse com a voz mais baixa do que o habitual. Se você deixar. Ela o encarou em silêncio por alguns segundos. Estava cansada demais para um confronto, mas também não queria fugir de novo. Deu um passo à frente e respondeu com simplicidade. Fala. Saulo hesitou. Engoliu seco. Os olhos foram direto para a barriga dela, agora impossível de ignorar. Soraya viu o movimento e virou levemente de lado, como se tentasse proteger o bebê da dúvida que ainda estava por vir. Por que você nunca me procurou? Ele perguntou, com mais dor do que acusação. Ela não respondeu de imediato. Desviou os olhos para o céu, respirou fundo e só então voltou a encará-lo. Porque quando eu mais precisei, você virou as costas. Você não quis saber, não me ouviu, não perguntou, só me julgou. Eu saí da sua casa com uma mala e um nó na garganta. Eu não sabia que estava grávida, mas mesmo se soubesse, você me ouviria? Ele abaixou os olhos. Aquilo doía mais do que imaginava. Ficou um tempo em silêncio antes de perguntar, quase num sussurro. Esse bebê é meu? Soraya soltou uma risada seca, sem humor. Um som entre ironia e exaustão. Você está mesmo perguntando isso? Eu preciso saber. Ela suspirou. Olhou diretamente nos olhos dele e disse... É seu. Mas não precisa fazer nada. Não vim atrás de pensão nem de reconhecimento. Eu aprendi a não esperar mais nada de você. O silêncio que se seguiu foi pesado. Saulo parecia procurar algo nos olhos dela, alguma brecha, um pedaço da mulher que ele lembrava. Mas o que encontrou foi alguém diferente, mais forte, mais real. E isso o deixou sem ar. Eu errei com você. Ele disse finalmente. Eu sei disso. E estou tentando entender onde foi que me perdi. Talvez tenha sido antes mesmo da gente se separar. Talvez tenha sido o tempo todo. Soraya cruzou os braços. A sacola pendia de um dos dedos, balançando suavemente. O problema é que agora tem outra vida no meio, e não dá para fingir que isso é só sobre a gente. Ele assentiu devagar. Eu sei. Ela o olhou por mais um segundo e então falou com firmeza. Eu não quero drama. Não quero que você se sinta obrigado. Eu não preciso que você finja uma responsabilidade que não quer ter. Já me basta ter carregado o peso do julgamento sozinha. E agora, a gravidez, o medo, a incerteza, tudo isso eu já encarei de frente. O que vier de você, se vier, tem que ser de verdade. Ou melhor que nem venha. Saulo assentiu de novo, dessa vez com mais lentidão. Depois respirou fundo e tentou controlar o tremor leve que começava nas mãos. Posso ao menos te acompanhar até em casa? Não, eu preciso desse caminho sozinha, pelo menos hoje. Ela virou-se e começou a andar. Ele ficou parado, observando enquanto ela se afastava sob a luz fraca dos postes. O vestido balançava com o vento e a sacola oscilava a cada passo. A imagem dela sumindo devagar naquela calçada comum lhe pareceu mais importante do que tudo que havia construído até então. Ficou ali por um tempo, imóvel, com os ombros baixos e o peito cheio. Não sabia o que fazer. Só sabia que não podia mais fingir que nada daquilo existia, e muito menos que não doía. 2 dias depois do encontro atrás do restaurante, Saulo voltou a dirigir pelas ruas mais simples do bairro onde Soraya agora vivia. Não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas também não conseguia ficar parado. Tinha se preparado para a rejeição, mas não para a forma direta como ela o cortou, com palavras sinceras e sem rodeios. Desde então, algo dentro dele não parava de se mover. Era como se tudo que manteve adormecido começasse a despertar com uma força que não conseguia controlar.
Estacionou o carro perto de uma pracinha modesta, com bancos de madeira gastos e algumas árvores de sombra rala. Era o lugar onde costumavam ir no começo do relacionamento, antes da empresa crescer, antes das viagens, dos jantares formais, dos compromissos que o afastaram dela centímetro por centímetro. Soraya gostava dali. Dizia que o vento naquele lugar tinha cheiro de recomeço. Ele nunca entendeu muito bem, mas fingia que sim. Dessa vez, foi ela quem apareceu primeiro. Caminhava com passos lentos, os braços soltos ao lado do corpo e o vestido claro tocando os joelhos com suavidade. Os cabelos estavam presos de qualquer jeito e havia um cansaço no olhar que não escondia mais. Ela o viu e, por algum motivo que nem ela soube explicar, não voltou para casa. Caminhou até ele, sentou-se no banco oposto e ficou em silêncio. O ar estava morno. O barulho dos carros ao longe dava uma espécie de moldura para aquele reencontro inesperado. "Eu achei que você não ia mais me procurar", ela disse, olhando para o chão. "Eu quase não vim. Mas não consegui parar de pensar em tudo o que ficou mal resolvido. Preciso ouvir você, sem interrupções, sem tentar me defender." Ela respirou fundo. Não havia raiva no tom dela, apenas exaustão. Passou as mãos sobre a barriga com delicadeza e ergueu os olhos para encará-lo. "Quando você me mandou embora, eu achei que era um impulso. Esperei 2 dias, 3, depois 1 semana. Achei que você fosse ligar. Quis acreditar que você lembraria de quem eu era. Mas você não ligou, não apareceu. Não perguntou se eu tinha para onde ir. Eu dormi na casa de uma amiga por 1 mês. Depois consegui esse trabalho. Quando descobri que estava grávida, eu já não sentia mais que tinha a quem contar." Ele abaixou a cabeça. As palavras dela pesavam mais do que qualquer documento. O peito apertava de um jeito que ele não conseguia aliviar nem com respiração funda. "Eu recebi aquela mensagem." Ele falou baixo. "Aqui dizia que você me traía, que estava com outro homem. Foi meu pai quem me mostrou." Ele entregou como quem entrega um contrato. Eu li e acreditei. E depois, eu agi como se tivesse certeza de tudo. "Você não perguntou," ela disse quase num sussurro. "E isso foi o que mais doeu. Você não me deu uma chance. Não olhou nos meus olhos, só me enxergou através de uma mentira e foi embora. Eu era fraco demais para te ouvir. Tinha medo de parecer ridículo, de estar sendo enganado. Meu pai sempre disse que você queria minha grana, que nunca ia me amar de verdade. Eu fui idiota o bastante para acreditar." Soraya fechou os olhos por um instante. O vento levantou um pouco de poeira do chão. Um grupo de crianças brincava do outro lado da praça, as vozes misturadas a risadas soltas. "Eu amava você, Saulo. Mesmo quando a gente brigava, mesmo quando você se fechava no trabalho e esquecia do jantar da gente de mim, eu ainda te amava. Mas quando você me expulsou sem me ouvir, você me quebrou num lugar que não conserta mais do mesmo jeito." Ele a olhou com os olhos úmidos. Não disse nada, apenas deixou que ela continuasse. "Eu passei noites acordada perguntando o que eu tinha feito de tão imperdoável. Me culpei por ter sido sensível, por ter chorado demais, por não ter insistido mais forte. Mas a verdade é que você já tinha tomado sua decisão. Eu só fui embora porque você me empurrou para isso. Eu não tenho como apagar nada disso, mas queria ao menos consertar o que ainda der tempo." Ela o observou por alguns segundos. Depois passou a mão pela barriga, como se lembrasse que não estava sozinha ali. O bebê mexeu e ela sorriu com os olhos baixos. "Você não precisa me consertar, Saulo. Eu não sou um problema. Eu sou uma mulher grávida, sozinha, fazendo o melhor que posso. O que você fizer agora tem que ser por você, pelo seu filho, e não por arrependimento ou culpa." Ele assentiu. Queria dizer mais, mas sabia que não era o momento de tentar redimir tudo em uma única conversa. A dor que ela carregava não seria lavada com promessas. Era preciso presença e verdade. Ficaram ali, os dois sentados em silêncio.
respirando juntos pela primeira vez em muito tempo. Nenhum dos dois sabia ao certo o que viria depois, mas algo havia mudado. E talvez ali naquela praça simples, o silêncio que por tanto tempo separou os dois estivesse pouco a pouco virando espaço para recomeçar. Na manhã seguinte, ao encontro na praça, Soraya acordou com uma sensação diferente. Não era exatamente leveza, mas havia algo mais silencioso dentro dela. Era como se pela primeira vez em meses o ar estivesse entrando inteiro. Ainda existia dor, mágoa, lembranças que arranhavam por dentro. Mas havia também uma trégua, um espaço novo se abrindo entre o que foi e o que ainda podia ser. Ela ficou deitada por mais tempo, sentindo o bebê se mover. Passou a mão pela barriga, como fazia todas as manhãs, e sorriu de leve. Havia algo de mágico naquele movimento, um lembrete sutil de que a vida não esperava respostas para acontecer. Ele estava crescendo ali, mesmo em meio à confusão, mesmo sem saber quem era o pai, mesmo sem promessas feitas. E isso, por si só, já era imenso. Mais tarde, quando voltava do mercado com algumas compras equilibradas nos braços, Soraya encontrou um envelope preso à grade da portaria. Não havia remetente, apenas seu nome, escrito à mão. O coração acelerou no mesmo instante. Subiu as escadas com cuidado, entrou no apartamento e se sentou na cadeira ao lado da janela antes de abrir. Dentro havia uma carta, papel simples, dobrado com cuidado. A letra era de Saulo. Reconheceu na hora. Não havia introduções formais, nem palavras rebuscadas. Era direto, como ele raramente era. Soraya. Eu pensei em falar tudo pessoalmente, mas achei que talvez seja melhor você ler sem pressa, no seu tempo. Eu sei que destruí muita coisa quando escolhi te julgar sem te ouvir. Sei que a dor que deixei em você não se apaga com um pedido de desculpas. Mas eu preciso que você saiba que nada, absolutamente nada do que disseram sobre você era verdade. Eu descobri tarde demais que a mensagem que me tirou de você veio do meu pai. Ele nunca te aceitou. E eu fui fraco o bastante para acreditar nele, ao invés de acreditar em você. Desde que te vi naquele restaurante, algo dentro de mim mudou. Eu não quero viver à margem do meu próprio filho. E eu não quero passar mais um dia sem me responsabilizar pelo que senti, pelo que sinto. Se você permitir, quero ser pai. Não por orgulho, não por aparência, mas porque eu sou. E se de algum modo você ainda tiver espaço para isso, quero ser mais do que alguém que errou com você. Se for tarde demais, vou entender. Mas precisava te dizer. Saulo. Soraya leu tudo 2 vezes. Na terceira, chorou. Não um choro escandaloso. Foi um daqueles que escorrem devagar, silenciosos, mas que lavam lugares esquecidos. As palavras dele não apagavam o que aconteceu, mas também não tentavam fingir que nada existiu. E isso bastava. Guardou a carta dentro da gaveta, passou a mão no rosto e ficou um tempo olhando para fora da janela. Os carros passavam devagar. Os sons da rua se misturavam ao vento que entrava tímido. O mundo lá fora seguia seu ritmo, sem saber que algo dentro dela tinha se transformado. No dia seguinte, ela acordou com uma leve dor nas costas e uma sensação de que o bebê estava mais baixo. Pegou o celular, abriu o calendário. A próxima consulta era em 2 dias, mas achou melhor antecipar. Ligou para a clínica e conseguiu um encaixe para o dia seguinte, às 9 da manhã. Pensou por alguns minutos e então enviou uma mensagem curta para Saulo. Consulta marcada amanhã às 9 horas. Se quiser ir, me encontra às 8 horas aqui em frente. Ficou olhando para a tela por um tempo. A mensagem foi entregue. Não teve resposta de imediato. Soraya não esperava. Apenas seguiu o dia como vinha fazendo desde que tudo desmoronou. Um passo depois do outro. Quando o relógio marcou 8 da manhã no dia seguinte, ela desceu as escadas com calma. Vestia um vestido largo, um casaco fino jogado por cima e o cabelo preso em uma trança frouxa.
O céu estava nublado, mas a temperatura era amena. Carregava uma pequena pasta com os exames e um elástico no pulso. Ao chegar na calçada, viu o carro estacionado do outro lado da rua. Saulo estava encostado na porta, com uma garrafa térmica na mão e uma expressão nervosa tentando parecer tranquila. Quando a viu, endireitou a postura e acenou levemente. Ela atravessou a rua devagar, com os olhos fixos nele. Parou a poucos passos de distância. "Trouxe café", ele disse, levantando a garrafa. "Lembro que você odiava esperar médico de barriga vazia." Ela sorriu, breve. O tipo de sorriso que não se dá por obrigação. "Obrigada." "Pronta?" "Tô." Eles entraram no carro em silêncio. Mas não era um silêncio pesado. Era um silêncio que deixava espaço. Soraya encostou a cabeça no vidro enquanto ele dirigia pelas ruas estreitas rumo à clínica. O bebê se mexia com suavidade, como se percebesse que havia algo diferente no ar. Era pouco ainda, mas era real. Na sala de espera da clínica, o tempo parecia andar mais devagar. O ar-condicionado soprava um vento frio demais para o casaco fino que Soraya usava, mas ela não reclamou. Sentada ao lado de Saulo, manteve as mãos entrelaçadas sobre o colo e os olhos fixos no chão de porcelanato claro. O silêncio entre eles era diferente daquele dos encontros anteriores. Agora não havia tensão ou medo. Apenas um cuidado mútuo para não apertar demais um espaço que ainda era frágil. Saulo ofereceu a garrafinha de café pela terceira vez e ela aceitou. Tomou um gole pequeno, como quem testa a temperatura do momento. Ele observava de canto de olho cada movimento dela, atento aos sinais que antes nunca teve paciência de ler. O bebê se mexia pouco naquela manhã, como se respeitasse o clima de suspensão entre os dois. O nome de Soraya foi chamado, e ela se levantou com um pouco de dificuldade. Saulo foi junto, sem pedir permissão, mas com passos discretos. A médica, ao vê-los entrar, sorriu com naturalidade e os cumprimentou como se aquela cena fosse comum. Soraya deitou-se na maca e ergueu o vestido até o alto da barriga. A médica aplicou o gel e ligou o aparelho. O som que preencheu a sala era aquele batimento forte, rápido, pequeno, o coração do bebê. Soraya fechou os olhos. Saulo prendeu a respiração. "Está ótimo", disse a médica, girando o visor para eles. "Peso dentro do esperado, líquido amniótico estável, tudo certo com o crescimento. E já virado, está se preparando." Soraya sorriu levemente. Saulo assentiu em silêncio, mas os olhos não desgrudavam da tela. Aquela manchinha que se mexia, aquela curva suave, aquela prova viva de que havia algo dele ali, crescendo sem ele, agora se tornava real de um jeito que nenhuma carta ou conversa poderia alcançar. O rosto de Soraya estava sereno, mas havia emoção nos olhos. Ela apertou a beirada da maca com uma das mãos e respirou fundo. A médica continuou explicando detalhes técnicos que eles mal ouviram. Depois da consulta, caminharam até o estacionamento lado a lado. Saulo abriu a porta para ela com naturalidade. No trajeto de volta, o rádio ligado baixinho tocava uma canção antiga, dessas que tocam sem aviso e de repente se tornam trilha do momento. Soraya olhava pela janela, o vidro embaçado pelas mãos quentes. A cidade passava lá fora com a pressa de sempre, mas ali dentro do carro o tempo parecia suspenso de novo. "Eu sei que não dá para voltar no tempo", ele disse, sem tirar os olhos da rua. "Mas, se você deixar, eu quero começar de onde ainda for possível." Soraya virou o rosto devagar. "E de onde você acha que isso é possível?" Ele pensou por alguns segundos antes de responder. "Do lugar onde eu deveria ter ficado desde o começo. Do seu lado, não como culpa, nem como obrigação, como escolha. Você e o nosso filho são a única parte de mim que eu sinto que não foi feita para ser deixada para trás." Ela se manteve em silêncio. O carro virou na esquina da rua onde ela morava. Estava tudo do mesmo jeito de sempre, mas parecia diferente. "Me busca amanhã às 7h30?
Ela perguntou, sem olhar diretamente para ele. Ele a olhou com surpresa. Claro. Para onde a gente vai? Maternidade. Pré-cadastro. E depois eu queria te mostrar o quartinho. Ainda está improvisado, mas tem um cantinho que pode ser seu, se você quiser mesmo ficar. Ele parou o carro em frente ao prédio. Não se apressou em desligar. Apenas ficou ali, olhando para ela, como se a enxergasse pela primeira vez com tudo o que ela era. Não apenas a mulher que ele perdeu, mas a mulher que sobreviveu a tudo o que ele não teve coragem de enfrentar. Eu quero ficar, Soraya. Não como alguém que volta, mas como alguém que finalmente chegou. Ela sorriu com suavidade e abriu a porta. Antes de sair, virou-se por cima do ombro, como já havia feito tantas outras vezes, e disse: "E leva casaco. O hospital é gelado, e você sempre odiou o ar-condicionado." Saulo riu com um olhar cheio de coisa não dita. "Não vou esquecer." Soraya fechou a porta e entrou no prédio. Subiu devagar, com o coração leve. Pela primeira vez, não precisava carregar tudo sozinha. Ainda havia dúvidas, mágoas, memórias que iriam doer de vez em quando. Mas havia também duas verdades agora compartilhadas. Ele a amou, mesmo errado, e ela ainda podia permitir que o amor voltasse, sem pressa, mas com espaço. A maternidade tinha cheiro de desinfetante e paredes claras, cheias de quadros com frases otimistas e desenhos infantis. O som de vozes baixas, passos apressados e pequenos alarmes formava uma trilha de fundo que pulsava com vida. Soraya estava deitada na maca, ainda pálida, os cabelos grudados na testa e as mãos apoiadas sobre o ventre vazio, agora envolto por uma cinta hospitalar. Seus olhos estavam úmidos, mas havia neles um brilho que não vinha das lágrimas. Mateus nasceu naquela manhã fria de quarta-feira, exatamente às 6h47, com 3 quilos e 100 gramas. Chorou forte. Soraya também. Não pelo medo, mas por tudo que ficou guardado e agora saía em forma de alívio. Foi um parto normal, assistido por uma equipe delicada e profissional. Mas o que ficou marcado mesmo foi o instante em que ela segurou o filho pela primeira vez. O tempo inteiro parecia ter parado para aquele encontro. Do lado de fora da sala de parto, Saulo esperava sentado com as mãos trêmulas. Chegou cedo, como prometido, com um casaco escuro e o rosto tenso. Quando a enfermeira o chamou e disse que mãe e filho estavam bem, ele respirou pela primeira vez em horas. As pernas pareceram ceder um pouco. Ficou em pé, mas não foi até ela de imediato. Precisou de alguns minutos sozinho, parado no corredor, sentindo o coração batendo como se o lembrasse de que ali começava uma vida nova. E dessa vez, ele não iria assistir à distância. Quando finalmente entrou no quarto, ela estava acordada, os olhos cansados, mas vivos. O bebê dormia em um berço transparente ao lado da cama, com as mãozinhas fechadas e a boca formando um biquinho tranquilo. Saulo parou na porta. Soraya o viu e fez um sinal com a cabeça chamando-o para mais perto. Ele foi, sem dizer palavra. Ela apontou para o bebê com os olhos. Ele se aproximou devagar, como quem chega diante de algo sagrado. Tocou o rostinho pequeno com a ponta dos dedos e sentiu um calor subir pelo peito. Uma emoção que não se parecia com nada que já havia experimentado. Não era medo, nem culpa, nem arrependimento. Era amor. Cru, profundo, verdadeiro. "Quer pegar ele?" Soraya perguntou com a voz rouca. Saulo assentiu, com os olhos marejados. Pegou o bebê nos braços com cuidado, como se ele fosse feito de vidro e poesia. Mateus abriu os olhos por um instante e logo fechou de novo. Soraya observava os dois em silêncio. "Ele tem o seu queixo", ela disse, com um sorriso leve. "E a sua testa quando franze. Tomara que não tenha minha teimosia." Saulo respondeu, rindo com a voz embargada. Soraya ajeitou o lençol sobre as pernas. O silêncio que veio depois não era incômodo.
Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que sobreviveram juntas a alguma tempestade. Obrigado por me deixar estar aqui, ele disse por fim, com os olhos ainda fixos no bebê. Ela o olhou com doçura. Obrigada por ter chegado a tempo. Ele se sentou na poltrona ao lado da cama, com Mateus nos braços. Soraya o observava como quem registra cada detalhe em segredo. Os dedos dele segurando-os do filho. O olhar de quem sabia que aquele instante mudaria tudo. Naquela manhã, nada foi dito sobre o futuro. Não se falou em reatar nem em planos. Não houve promessas, alianças, declarações grandiosas. Houve presença, e isso era mais do que suficiente. A enfermeira entrou, anotou os dados da mãe, sorriu ao ver o bebê no colo do pai e disse que voltaria mais tarde. Quando saiu, deixou a porta entreaberta. O corredor seguia em movimento. Lá fora, o mundo girava em velocidade constante. Lá dentro, tudo parecia suspenso no tempo. Mateus soltou um resmungo e Soraya riu baixo. Já começou com as exigências, disse ela. Já nasceu sabendo o que quer. Igual a mãe. Ela olhou para ele com um misto de afeto e exaustão. Queria dizer muita coisa, mas preferiu guardar para outro momento. Ainda havia feridas ali dentro. Ainda havia perguntas que talvez levassem anos para se dissolverem. Mas havia também esse homem diante dela, segurando o filho com o mesmo cuidado que não soube ter com ela no passado. E isso dizia mais do que qualquer palavra. Soraya recostou-se na cama, fechou os olhos por alguns segundos e soltou um suspiro longo. Saulo ficou em silêncio, balançando o filho nos braços com leveza. Era uma cena simples, quase comum, mas dentro deles tudo era novo. E talvez, no fim das contas, era isso que importava, o silêncio do recomeço. Aquele momento em que não é preciso explicar nada, só estar, só cuidar, só permanecer. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o deles, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de vidas que recomeçam onde menos se espera. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que fique.